Play na live do Play. Garoto. Instagram. Pau. Olha nós aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hello! Olá, Daniela, tudo bom? Fala, meu povo! Hello! Como é que vocês estão? Tudo bem? E essa pandemia aí, estão se cuidando? Tudo certo? Me contem aí como é que tá. Estudando muito, ficando muito em casa? Hein? Me contem aí como é que estão, fazendo o quê? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Como é que tá aí? Tá tudo certo aí? Boa noite. Tá ruim o som? Contem-me aí como é que tá o áudio. O áudio tá bom, tá baixo, tá ótimo, tá top? Tudo massa? Ó, excelente, muito bom. Povo, então, boa noite, Valéria, boa noite, ótimo, que bom, excelente. Então, povo, hoje, mais uma live do Play, hoje eu convido vocês para a gente discutirmos um pouco sobre um tipo de choque específico da emergência. A gente sabe que existem alguns tipos de choque que a gente vai chegar na emergência e vai se deparar com ele, mas hoje eu convido vocês para a gente discutir sobre um tipo de choque específico, que é o choque cardiogênico. E assim, o choque cardiogênico é peculiar porque ele envolve no seu cerne já alguns problemas muito específicos do choque cardiogênico. Então, por isso que eu convido vocês hoje para a gente discutirmos na nossa live do Play o choque cardiogênico, tá bom? Então, só mandar um abraço para todos vocês, agradecer demais pela companhia de sempre, tá bom? Dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês para a gente discutir, trocar informações, compartilhar informações, porque vocês sabem que conhecimento não tem dono, não é? Então, agradecer demais a vocês aqui, dizer que recebi várias solicitações, deixa a live salva, vou estar trabalhando, vou estar fazendo outra coisa, ok, a live vai ficar aqui salva, se tudo der certo, se o Instagram ajudar, a live vai ficar salva aqui durante 24 horas. As outras lives que já passaram, né, as lives das semanas anteriores e outras lives também, a gente disponibiliza para vocês no nosso canal do YouTube. Então, se você não segue ainda a gente lá no canal do YouTube, se você não é ainda inscrito no canal do YouTube, só é procurar no YouTube, professor Miller Brandão, que você vai encontrar lá o meu canal do YouTube, ou vai aqui no link da bio, assim que concluir aqui, você pode ir no link da bio e fazer inscrição também lá no canal do YouTube, que nossas lives estão quase todas lá, tá bom? As que o Instagram deixou estão lá. Outra coisa interessante, importante também é lembrar que toda sexta-feira a gente tem mini podcast no Telegram, no nosso canal do Telegram, que o link está na bio também, então dá para você ouvir todos os mini podcasts. O da última semana foi muito bacana, diga-se de passagem, porque foi um relato meu de experiência de uma abordagem ao suporte avançado de vida numa vítima de Covid em parada cardiorrespiratória. Então, foi bacana, tá bom? Deixa eu ver mais o quê? Outro contato, outra coisa? Sim, o nosso querido, lindo e maravilhoso curso de dor torácica, que ainda está rolando e ainda tem vaga. Então, se vocês tiverem interesse no curso de dor torácica, onde a gente também discute sobre alguma coisa sobre o choque cardiogênico, tá bom? Então, lá também vocês vão ver coisas interessantes sobre o choque cardiogênico e sobre dor torácica de modo geral na emergência, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Serve para técnico, enfermeiro, médico, a galera que gosta da área de saúde, estudantes. Então, assim, o curso está bem legal, o feedback está sendo muito bom e a gente ainda tem vaga. Bom, chega, sem mais delongas, sem mais informações. Vamos lá, então,
para falar de choque cardiogênico. Povo, para falar de choque cardiogênico, antes de mais nada, a gente tem que saber o que é choque. O que é choque? Choque, a galera tende a complicar o termo choque, não é? Tende a associar, né? Associar eu estou meio de lado, põe o celular em pé. Rafa, se eu colocar o celular em pé, fica ruim no Instagram, no YouTube depois. Então, eu colocando ele deitadinho, você colocando ele deitadinho, fica mais fácil para a gente visualizar a aula depois, tá bom? A discussão fica melhor para a gente visualizar, por isso que eu sempre coloco assim deitadinho, tá bom? Muito bom. Beleza, então vamos ver o que é choque. A gente tende a complexar, né? Deixar mais complexo a linguagem sobre o que é choque, sobre o que não é choque. Galera, choque é uma síndrome caracterizada pelo quê? Pela insuficiência circulatória aguda. É quando tem um baixo fluxo sanguíneo, fazendo com que a oferta ou a utilização do oxigênio no tecido seja ruim, seja falha. Então, um processo de choque é exatamente eu não sei tirar o comentário. Alguém pediu aqui para tirar os comentários, mas eu não sei tirar. Tá bom? Eu sou meio ogrinho para esse negócio, eu não sei tirar. Então, assim, mas prometo que na próxima eu vou aprender a tirar esse negócio. Se vocês quiserem, óbvio. Então, assim, o choque nada mais é, nada menos é do que a falência, a diminuição, a falha da oferta e ou utilização do oxigênio nos tecidos. Isso pode se dar por alguns motivos. A gente sabe, né, dos tipos de choque. Então, assim, choque de modo geral, choque no geralzão, é isso. É quando há uma insuficiência circulatória aguda, tá bom? Porque leva ao quê? Uma má distribuição generalizada no fluxo sanguíneo, o que ocasiona a falência da oferta ou da utilização de oxigênio pelos tecidos. Pronto, então choque, de modo geral, é isso. Professor, todo tipo de choque terá essa mesma definição? Sim. Todo tipo de choque terá essa mesma disposição, tá certo? Essa mesma definição, de modo geral, para o choque, tá certo? Então, pensou em choque? É isso. Pensou em choque é isso. É uma diminuição na oferta ou na utilização de oxigênio pelos tecidos por uma má distribuição do fluxo sanguíneo. Tá certo? Então, até aí tudo bom? Muito bom. Excelente. Para a gente lembrar um pouquinho e falar sobre os tipos de choque. Você vai falar, professor, sobre todos os tipos de choque? Não. A gente vai discutir sobre o choque cardiogênico hoje, tá bom? Mas isso não impede que a gente tenha outras lives para falar dos outros tipos de choque. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do cardiogênico, porque é um choque muito, muito complexo, muito cheio de ramificações de ideias que a gente pode ter de abordagem, tá certo? Mandar um abração, um beijão aí para a galera de Maracás que está aqui, meus primos estão todos aqui, eles adoram minhas lives para ficar me abusando aqui. Judy está aqui, Noel Júnior está aqui. Então, assim, ó, beijo para vocês, meus queridos amigos e parentes que estão longe conosco. Valéria, tia Valéria, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, tia Val. Beijo, Lela. Bom, quais os tipos de choque que a gente lembra lá da nossa época de faculdade e tal, ou das nossas leituras atuais? Tipos de choque. Choque hipovolêmico, não é aquele que pode ser hemorrágico, ou pode ser por uma desidratação, por um sequestro de líquido para o terceiro espaço. Então, assim, choque hipovolêmico. Tá? Todo mundo sabe o que é, quando derrama, né? Quando não tem sangue, diminui a quantidade de sangue. Choque cardiogênico, que é o tipo que a gente vai discutir hoje, que vem lá da falência ventricular, esquerda, geralmente ocasionado por infarto, né? A grande maioria ocasionado por infarto, miocardites, cardiomiopatias, disfunções do miocárdio na sepse. Então, assim, um monte de coisa. Lesão valvar, arritmia, shunt arteriovenoso, né? muito tempo de circulação extracorpórea. Então, assim, isso pode gerar choque cardiogênico, tá bom? Os outros tipos de choque que a gente conhece é o choque distributivo, esse aí que é o mais grandão, por quê? Porque ele é a diminuição do tônus vascular. E aí pode ser, né, choque neurogênico, choque anafilático ou choque séptico. Então, esse é o maiorzão, porque engloba 3 subtipos de choque. Esse é o choque distributivo. Para falar do outro tipo de choque, é o choque obstrutivo, como o nome já diz, ele obstrui alguma coisa, tá bom? Então, assim, se o choque é obstrutivo, ele vai obstruir. Então, quando é que obstrui? Num tamponamento cardíaco, num tromboembolismo pulmonar, num pneumotórax hipertensivo, numa coartação de aorta. Então, assim, existem várias possibilidades de gerar um choque obstrutivo, tá bom? Hoje a gente vai falar do cardiogênico.
Mas existem manifestações clínicas que são gerais para os tipos de choque. Hipotensão, taquicardia, pulso fino e rápido, a pele é fria e pegajosa, o paciente tem sudorese intensa, aquele paciente que você toca, chega a estar molhado, você vai lateralizar o paciente no leito, está lá o leito todo úmido, você fala, meu Deus do céu, será que ele teve liberação de esfíncter? Será que ele se urinou? Não. É sudorese. Então, o paciente que tem muita sudorese é um paciente que, muito provavelmente, ele pode estar desenvolvendo um choque. Mucosas descoradas e secas, então, assim, o paciente tem palidez, o paciente tem cianose. Então, assim, existem manifestações clínicas que são gerais a todos os tipos de choque. E isso é meio óbvio, né? Porque se a gente tem um hipofluxo cerebral, ou, desculpem, um hipofluxo sanguíneo na circulação, os tecidos não têm um aporte sanguíneo adequado, e aí vai reverberar em todas essas circunstâncias. Então, assim, o resfriamento das extremidades é muito comum em todos os tipos de choque, hipotermia também é muito comum nos tipos de choque, a respiração é rápida ou é irregular, é superficial, o paciente geralmente nos choques ele tem sede, geralmente o paciente no choque tem sede, ele pode ter náuseas, ele pode ter vômitos, então, assim, várias são as manifestações clínicas gerais no choque. Tá certo? Alterações neurosensoriais também, o paciente pode ter rebaixamento do nível de consciência, o paciente pode ter uma irritabilidade. Então, depende muito do tipo de choque que ele tenha. As manifestações clínicas variam para mais ou para menos, mas, de modo geral, essas aqui que eu falei são as manifestações clínicas gerais de todos os tipos de choque. Beleza? Muito bom. Existe ainda, sobre os diversos tipos de choque, os estágios do choque. Os estados do choque eu gosto de dividir em três, né, como as principais literaturas de terapia intensiva, de emergência abordam, que é o choque compensatório, o estágio progressivo e o estágio irreversível do choque. No estágio compensatório, é aquele estágio onde você chega e o paciente ainda está tentando compensar, ainda está tentando superar aqueles problemas utilizando os mecanismos de defesa habitual. Então, quais os mecanismos? Ele precisa manter, por exemplo, a pressão arterial normal, então você vai encontrar com o paciente, ele está no estágio de choque compensatório, ele vai ter a PA normal, ele vai ter uma pressão arterial diastólica normal, ele vai ter ainda um ataque cardíaco, pode ter taquicardia, porque ele ainda está tentando compensar aquele hipofluxo tecidual de sangue com ataque cardíaco. Ele pode ter pele fria, úmida já, mas aí é porque o corpo tenta compensar sequestrando o sangue que está na extremidade para os órgãos principais. Isso aí já é um processo de compensação. Outra coisa também é a opacidade da pele, né? A pele, geralmente, o paciente que está em estágio compensatório fica meio acinzentada. Você bate o olho no paciente, vê aquele paciente com a cor estranha, fala, esse cara está com alguma alteração aí a nível de fluxo sanguíneo, porque essa cor não está normal. O paciente também pode ter astenia, ele pode ter cansaço, aquela fadiga, aquela lerdeza. Esse paciente pode estar no estágio de choque compensatório. O outro estágio de choque, de modo geral, que tem os pacientes, é o estágio progressivo do choque. O estágio progressivo do choque é quando o paciente já tem nitidamente todo o sangue do organismo voltado para os órgãos vitais. Então, assim, o paciente tem cianose, de fato, o paciente em choque progressivo, ele já tem cianose, ele já tem uma queda na pressão arterial, ele já tem sudorese, aquela sudorese vasta, aumentada, ele já tem esse processo. Ele tem muita sede, ele tem polidipsia, não é o termo técnico para muita sede, ele tem náusea, ele tem vômito, ele tem rebaixamento do nível de consciência, ele pode desenvolver síncope. Então, esse estágio do choque é o estágio progressivo, tá certo? O estágio pior do choque é aquele onde o choque já está completamente instalado, é o choque irreversível. Esse estágio de choque é quando, por exemplo, o sangue do fígado e do rim, que já são órgãos extremamente importantes para a metabolização, para a filtração, para a reabsorção, eles perdem esse aporte sanguíneo para conseguir fazer um aporte sanguíneo mais adequado, por exemplo, para o coração, para o cérebro, para o pulmão. Ou seja, ele vai limitar mais ainda a quantidade de órgãos nobres que vão receber esse aporte sanguíneo. É quando o paciente tem um estágio de choque irreversível, tá certo? Aí começa, né, todo um processo de falência de órgãos, aí os olhos do paciente já são opacos,
não é? Aí o paciente já tem pupila dilatada, aí a respiração já está completamente irregular, é o paciente que respira bem superficialmente, o paciente já tem perda de consciência, e esse paciente do choque irreversível, ele é inevitavelmente ou muito raramente possível de ser resgatado desse choque irreversível. Geralmente esse paciente tem uma alta mortalidade, tá certo? Muito bom. Agora, sem falar de choque de modo geral, a gente fala especificamente do choque cardiogênico. É o nosso objeto de estudo hoje, é o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é aquele onde há a falência do coração. O que é que o coração faz? Ele atua como uma bomba de sístole, diástole, sístole, diástole. Então, assim, quando é que ocorre uma falência dessa bomba? Quando tem alguma disfunção no miocárdio. Então, assim, quando tem como causa primária o coração, quando, por exemplo, a causa é o quê? Ah, não, foi alguma coisa no coração. Então, esse choque é cardiogênico. Então, o que foi? Foi um infarto agudo do miocárdio. É cardiogênico. Ah, foi uma válvula do coração que falhou. É choque cardiogênico. Ah, esse choque aqui foi de origem de uma cardiopatia que ele teve. Choque cardiogênico. Ah, esse choque aqui foi de uma arritmia que ele teve. Choque cardiogênico. Então, não tem dificuldade. O choque cardiogênico ele é definido como um choque que tem como causa primária cardíaca. Qualquer alteração no coração, na estrutura do coração, no seu funcionamento primariamente, que gerou um processo de choque, é um choque cardiogênico. Sem agonia, sem desespero, sem patatá. Sem miolo de pote, sem muita conversa, é isso. Tá bom? Só isso, não tem dificuldade. A principal causa do choque cardiogênico, muito importante, diga-se de passagem, é o infarto agudo do miocárdio. São as síndromes coronarianas agudas. É a principal causa do choque cardiogênico. Quando tem um choque, um IAM, quando o IAM consegue superar em 40% a massa ventricular, quando ele, por exemplo, obstrui e limita, né, em 40% de massa ventricular, esse choque já é diretamente um choque cardiogênico. Para quem fez o curso já de dor torácica, vai saber até o CLIP diretamente desse tipo de choque. Então, assim, na classificação de modo geral, a gente já sabe qual é o tipo de choque que tem aí. É o choque cardiogênico, que é o CLIP 4, que é o pior estágio de classificação de um infarto agudo do miocárdio. Então, geralmente é quando tem mais de 40% de massa ventricular afetada, ou seja, quando o paciente tem muito pouco ventrículo funcionando, tá certo? Quando ele tem pela metade do ventrículo funcionando. Este problema gera um choque cardiogênico. O principal, o infarto agudo do miocárdio, tá certo? Aí você me pergunta de lá para cá, mas professor, infarto leva tanto choque cardiogênico assim? Não. Se a gente for pegar em números absolutos, 10% dos pacientes que sofrem infarto agudo do miocárdio evoluem, né, para o choque cardiogênico. Então, 10% é pouco? É, mas tomara que 10% não seja eu, 10% não seja você, seu parente, meu parente. Então, 10% é muito. 10% é bastante. Sacou? Então, assim, não adianta pegar o número absoluto e dizer, ah, não, 10% é tranquilo. Não, não. 10% não é tranquilo, tá certo? 10% não é tranquilo. 10% é muita gente. Se você coloca 100 pessoas de sua família e 10 daquelas morrem por choque cardiogênico, aí você vai ter noção que 10% não é muito. 10% é muito sim, tá certo? Muito bom. Então, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, desse infarto agudo do miocárdio, 10% dessas pessoas evoluem para um choque cardiogênico. Professor, e aí? Evoluir para choque cardiogênico significa morrer? Né? Foi uma pergunta que eu acho que fez aqui. O choque cardiogênico pode levar à morte? Muito, mas leva à morte muito. Aí eu te digo agora a mortalidade dos pacientes que têm choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio. Sabe quanto? De 70% a 80% dos pacientes. A letalidade é altíssima. A letalidade é altíssima do paciente que desenvolve choque cardiogênico de morrer. De 70% a 80% de todos os pacientes que têm choque cardiogênico evoluem para a morte. Então, assim, é extremamente importante que a gente aborde esse paciente o mais rápido possível e não permita essa evolução, se for possível, obviamente, né? Então, assim, para falar ainda de outras causas, miocardites,
cardiomiopatia, doença de Chagas, né? O paciente que tem o coração de elefante, como a gente falou na live anterior, então o paciente que tem o coração do tamanho de um elefante, doenças valvares, arritmias, tudo isso pode gerar um choque cardiogênico que a gente já viu que não é bicho de sete, não é um bicho de sete cabeças. É um choque que você tá igual a Adelson com a caneca. Ah, larga de sacanagem, velho. Adelson. A minha caneca aqui, ó. Vocês sabem o que é que tem na caneca? É forte demais. Misericórdia. Tem algumas possibilidades, mas não é igual a dessa, não. Então, assim, ó, se a gente bate o olho no paciente e detecta um choque cardiogênico, alguém diz para ele, olha, esse paciente é vítima de um choque cardiogênico. Então, a gente já tem noção de que esse paciente ele tem uma disfunção no miocárdio, ele tem uma falência no coração como bomba. Então, se o paciente perde a principal característica do coração dele, já foi, cara. Já foi. Ele perde a capacidade de agir como bomba. Isso é o que gera o choque cardiogênico. Tá bom? Então, fisiopatologia do choque cardiogênico. Bate pronto é quando o coração perde a função de bomba. Simples assim, caceteiro, para você nunca mais tirar a cabeça, nunca mais errar. Pode estar escrito mais complexamente, professor? Pode estar escrito mais complexamente, mas não necessariamente vai ser complexo, tá certo? O que foi que eu falei aqui, que deu uma pausa na live. Pode estar escrito mais complexamente na minha prova, na minha vida, né? No resultado de exame que eu pego do paciente. Pode estar escrito mais complexamente? Pode. Mas quando o coração do cara perde a função de bomba, é o choque cardiogênico que vai ser desencadeado. Tá bom? Muito bom. O que é que diz que o paciente com choque cardiogênico vai morrer ou não? A gente já tem uma ideia de como é que a gente avalia esse paciente e ele pode morrer ou não, ele tem uma possibilidade de morte maior se tem um choque cardiogênico ou não, é quando ele tem os preditores de mortalidade. O que são preditores de mortalidade? As possibilidades, o que é que aumenta a possibilidade dele morrer? Então tem algumas coisas. Cara, mais! Tem algumas possibilidades que aumentam, né? Algumas coisas que aumentam a possibilidade dele morrer. O que, por exemplo? Uma idade avançada. Então, assim, para cada 10 anos a mais que o paciente tem, aumenta significativamente a possibilidade. Vocês estão rindo do coronavírus, né? Pois é. Aumenta a possibilidade desse paciente morrer. Então, assim, aumenta 40%, 50%, 49% a possibilidade a cada 10 anos que ele tem, a mais que ele tem. Beleza? Outra coisa também que é um preditor de mortalidade, se ele teve um infarto agudo do miocárdio anterior. Então, se esse paciente teve um infarto anterior, muito provavelmente ele aumenta a possibilidade de morrer, tá certo? Outra coisa é quando o paciente já apresenta oligúria, beleza? Quando o paciente apresenta oligúria, ó, a menina está dizendo que a mãe saiu da frente do celular com medo da tosse. Gente, misericórdia, é porque eu estou falando. Oxe, que absurdo. Quando o paciente apresenta oligúria, já significa que ele está fazendo sequestro de líquido. Então, se ele já está fazendo sequestro de líquido, muito provavelmente ele já está no estágio mais avançado do choque dele. Então, esse paciente também aumenta, é um preditor de mortalidade desse paciente. Outra coisa é quando ele tem alteração significativa no exame físico. Vocês vão ver, a gente vai discutir aqui o quão é importante fazer o exame físico detalhado nesse paciente de choque cardiogênico. Porque a gente precisa nortear a nossa conduta a partir do exame físico que a gente faz. Na emergência, bebê, nem sempre a gente vai ter o luxo do luxo de ter uma gasometria ali na mão, de ter exames de alta complexidade na mão, que fechem o diagnóstico imediatamente. Não, o paciente chega para a gente tem a clínica para abordar. E se a gente não aborda imediatamente esse paciente vai para o saco, cara. Esse paciente vai para o saco, e não é o que a gente quer. Beleza? E outra coisa também é quando o paciente já chega para a gente com parâmetros hemodinâmicos completamente deteriorados e desfavoráveis. Por exemplo, o paciente que chega com a hipotensão sinistra, de 60/40 de hipotensão, e aí você começa a manejar, você não pode fazer muita droga vasoativa imediatamente, você tem que melhorar o débito cardíaco, então é todo um acelema, pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo. Beleza? Então é ter essa noção que o paciente ele vai ter uma morte mais acentuada, uma possibilidade de morte mais acentuada, a depender da quantidade de preditores de mortalidade que ele tem. Beleza? Muito bem. Clínica. O que é que a clínica de um paciente me dá? O que é que a clínica de um paciente me dá quando ele tem um choque cardiogênico? Hipotensão, esse paciente vai ter.
taquicardia, né, obviamente na fase compensatória, palidez cutânea esse paciente vai ter, enchimento de capilar, ó, tempo de preenchimento capilar aqui, ó, tempo de preenchimento capilar, ele vai ter um tempo de preenchimento capilar lento, pulso dele vai ser fino, vai ser bem filiforme, você vai tocar ali, ó, pegar pulso bilateral no paciente, tá aquele pulso bem fininho, bronca, clínica clássica de choque cardiogênico, sudorese fria e é abundante, então prestar bastante atenção na sudorese do paciente. Gente, o que tem de gente que vai abordar paciente na emergência e não percebe a sudorese do paciente, tem que perceber, É importante demais, na emergência o toque é fundamental. Você consegue perceber muita coisa, no toque do paciente, tá certo? Por isso que a avaliação do C, né, a avaliação do C na emergência, seja ela clínica ou traumatológica, a avaliação do C envolve o toque na pele, envolve o pulso, envolve a palpação do abdômen, é porque é muito importante o toque. Sem o toque não há clínica, tá certo? Então, presta muita atenção. Outra coisa muito importante também é lembrar que o paciente pode ter taquipneia, ele já pode estar em insuficiência respiratória, por exemplo, tá certo? Outro também muito importante, um sinal clínico extremamente importante no choque cardiogênico, é o sinal de congestão pulmonar, estertores pulmonares, crepitação, se ele tem turgência jugular, se ele tem rebaixamento do nível de consciência. A gente vai discutir um pouco mais sobre a congestão pulmonar, por exemplo, porque se o coração não bate bem, sobra para quem? O pulmão que está antes. Ele vai represar mais sangue lá antes, porque o coração não está conseguindo fazer a ejeção. Então, o pulmão se vira também nos 30. Por isso que ele também recebe a rebordose de ter congestão pulmonar. Tá certo? Beleza. Muito bom. Existem duas possibilidades, né, de critérios, de cenários típicos. Existem cenários típicos de choque cardiogênico. Eu trouxe os dois cenários assim que eu acredito que sejam os mais interessantes para o choque cardiogênico. No choque cardiogênico, a gente tem um cenário de baixo débito, que é aquele cenário onde o paciente apresenta hipotensão, oligúria, né, ou seja, diminuição da quantidade de urina, elevação de lactato, quando você já faz o exame, alteração do estado mental, alteração do nível de consciência. Esse paciente, você precisa estar preparado para ele. Por quê? Porque se ele tem sinal de má perfusão, ele pode até ter a pressão aparentemente normal, mas é porque ele está em estágio compensatório ainda. Então, assim, pode ser que ele ainda compense a pressão arterial, mas ele tem sinal de má perfusão? Tem. Então, o importante nesse paciente aqui, com o cenário de baixo débito, não é a avaliação da pressão arterial absoluta, aquela pressão arterial que você bate o olho. Não, aquilo não é tão importante quanto é importante a avaliação dos sinais de perfusão. Então, como é que está o tempo de preenchimento capilar? Ele tem cianose? Ele tem alguma alteração? Então, assim, é isso que você precisa ver nesse estágio, nesse cenário típico de baixo débito do paciente, tá certo? O outro cenário muito típico é aquele paciente que já está mais grave ainda. É aquele paciente que tem congestão, seja ela pulmonar ou seja ela sistêmica, não é? Então, assim, o que é que você vai avaliar nesse paciente? É a presença de crepitação bibasal, né? Você avalia o paciente, faz a ausculta respiratória. Olha a importância da ausculta respiratória para um paciente. Então, você vai fazer uma avaliação, vai encontrar a crepitação bilateral, por exemplo, você vai encontrar tosse, asma cardíaca, ou seja, o paciente tem lá uma sibilância naquele momento ali. O paciente também pode ter uma hipoxemia, você vai avaliar a saturação dele, está lá embaixo. Ele tem desconforto respiratório, obviamente. Ele tem uma hepatomegalia, você na palpação abdominal percebe que ele tem uma hepatomegalia. Ele pode também ter um edema periférico, ele vai ter sinal de cacifo positivo em 3 cruzes, 4 cruzes, depende da circunstância dele. Professor, eu quero sinal de cacifo, professor. É aquele sinal que a gente aperta assim, ó, aperta, ó, e fica lá embaixo, ó, aperta, e fica lá embaixo. Assim, o meu não fica porque eu sou musculoso forte, não tenho edema, tá certo? Eu não tenho edema. Eu que não aperte em outro canto, mas no braço eu não tenho edema, tá certo? Então, assim, isso é o edema periférico. Como é que você vai avaliar? Provavelmente você vai avaliar nos membros inferiores, tá certo? Ortopneia, né? O paciente que só se contenta a ficar, ele só tem uma posição adequada de respirar. Se você colocar ele um pouco mais deitado, ele vai... Não ficou nada. Para de besteira que não ficou. Não teve sinal de cacifo nenhum aqui. Uma cruz só para mim, mais nada.
Então, ortopneia é aquele paciente que não consegue, né, ficar muito tempo em uma posição, só consegue ficar em uma posição, qualquer outra ele tem desconforto respiratório. Outra coisa também é quando o paciente já tem, né, dispneia paroxística noturna, quando ele não consegue ficar em uma posição só. E também um sinal muito característico da congestão é quando o paciente tem, ó, jugular, turgência jugular. Você vê, ó, a jugular do cara tá essa bitola aqui, ó. Então, esses são as principais alterações no exame físico de um paciente com choque cardiogênico, tá certo? Tem dificuldade? Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Cara, é muito tranquilo avaliar um choque cardiogênico. E como a gente viu, o infarto agudo do miocárdio vai ser a principal característica dessa. Então, assim, se você sabe avaliar bem um paciente que chega na emergência com dor torácica, você sabe precocemente enxergar a possibilidade desse paciente desenvolver um choque cardiogênico e abordar imediatamente esse paciente. Por isso a importância de você enxergar a importância de você pegar esse paciente com dor torácica e tratá-lo muito bem, tá bom? Muito importante mesmo. Então, assim, outra coisa importante, me pediram para respirar. Vou beber água, não, né? Vou beber o líquido aqui que. O negócio é brabo. Então, assim, é muito importante que a gente enxergue o paciente que tenha muitos sinais de congestão sistêmica, tá certo? Porque se ele tem pouco acometimento, preste atenção nisso aqui. Se ele tem pouco acometimento pulmonar, ou seja, ele não tem crepto, ele não tem asma cardíaca, ele não tem, por exemplo, tosse, crepitação basal, ele não tem. Então, assim, se o paciente tem congestão sistêmica, ou seja, se ele tem edema de extremidades, se ele tem cianose, mas ele não tem muita repercussão pulmonar, paciente com choque cardiogênico, que não tem muita repercussão pulmonar, esse paciente, muito provavelmente, ele pode ser acometido por uma falência do ventrículo direito e não do ventrículo esquerdo. Professor, por que você está falando isso? Porque geralmente há o acometimento do ventrículo esquerdo, tá certo? Geralmente é o paciente que evolui para um choque cardiogênico, é o paciente que tem um problema, né, uma isquemia no ventrículo esquerdo, tá certo? Habitualmente ele tem um problema no ventrículo esquerdo. Quando esse paciente não tem muitos problemas pulmonares, significa talvez que esse paciente tenha um acometimento de ventrículo direito, o que é bem pior, a gente já sabe, a galera que já fez o curso de doutorado sabe da complexidade que é o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio em ventrículo direito, que tem alguma alteração isquêmica do ventrículo direito, e com isso o paciente fica com um prognóstico bem pior, né? Ou seja, a possibilidade dele melhorar posteriormente vai ser bem mais complicada e também é mais difícil de tratar, porque o paciente que tem uma isquemia de ventrículo direito, ele fica extremamente limitado na possibilidade, nas condutas terapêuticas dele. Beleza? Muito bom. Então, assim, arredondando o processo de diagnóstico geral no APH, né, no atendimento pré-hospitalar e na emergência de modo geral, a gente tem uma tríade do Satanás para abordar o choque cardiogênico. Ô, Diegão Diniz chegou aí, grande abraço, meu irmão, tamo junto, velho, tamo junto. Então, assim, o diagnóstico do choque cardiogênico no APH e na emergência, ela envolve a tríade do Satanás. Qual é a tríade do Satanás? A tríade do Satanás é a seguinte: hipotensão severa e persistente, ou seja, um paciente que apresenta a menor ou igual... Eu vou falar de novo que deu uma pausa ao vídeo aqui. Diagnóstico de choque cardiogênico no APH e na emergência. Tríade do Satanás. Por que a tríade do Satanás, professor? Porque são três coisas sinistras. A primeira, hipotensão severa e persistente. É aquele paciente que apresenta uma pressão arterial sistólica menor ou igual que 85, 90, aí depende da literatura, mesmo você já tendo feito um volume melhorado do débito, e ele não melhora da hipotensão severa. Então, se esse paciente tem hipotensão severa persistente, é um dos tripés do cão.
Tá bom? Outro pé do tripé é o sinal de hipoperfusão, cianose, pele acinzentada, olho pálido, mucosa hipocrômica. Então, assim, esses sinais também são sinais de choque cardiogênico na emergência que você vai procurar. A outra coisa, congestão pulmonar. Se o paciente tem essas três coisas associadas, minha Nossa Senhora, esse paciente é um paciente extremamente grave e você vai precisar suspeitar de choque cardiogênico, tá certo? Hipotensão severa e persistente, sinal de hipoperfusão e congestão pulmonar, os três associados, é a tríade do diagnóstico de choque cardiogênico da emergência, tá certo? Muito bom. Ainda falando sobre o choque cardiogênico, a gente fala sobre o tratamento do choque cardiogênico. Eu vi aqui que me pediram para falar um pouco das medicações. Vou falar sim das medicações. Vou falar. Então, agora a gente aborda o tratamento do choque cardiogênico. Basicamente, quando você aborda o choque cardiogênico, você vai tratar a causa. Como na emergência, a grande maioria das circunstâncias é assim. Você vai abordar esse paciente abordando a causa base. Qual é a causa base do choque cardiogênico? Ah, professor, é uma arritmia. Pronto, você vai tratar a arritmia. Ah, professor, a maioria dos choques cardiogênicos, como o professor falou, é de infarto. Então você vai abordar o quê, cara pálida? O infarto agudo do miocárdio. Você vai tratar o infarto agudo do miocárdio e, com isso, amenizar ou tratar de imediato o choque cardiogênico. Beleza? Muito bom. Outra coisa muito importante é o seguinte: correção dos distúrbios eletrolíticos, obviamente, tão logo haja condição para isso. Então, assim, se você já tem lá exames do paciente, já identificou distúrbios hidroeletrolíticos nesse paciente, alteração de lactato, tal, então este é o momento. Aborde esse paciente tão logo você consiga fazer isso. Na emergência pode ser que dê tempo, na fixa, né? Pode ser que dê tempo, mas no pré-hospitalar geralmente não dá tempo de fazer isso. Outra coisa extremamente importante é o uso das drogas, como o colega pediu para falar aí. O uso das drogas é muito importante que você aborde, tá certo? Por quê? Uso de drogas vasoativas, pode ser que você precise, diuréticos, pode ser que você precisa de reposição volêmica, até para você saber se é um tipo de choque cardiogênico mais grave ou não, tá certo? Só que, assim, quando se trata, né, além dessas drogas, a gente tem os inotrópicos, tal, que a gente pode discutir um pouquinho também, mas, assim, se é o infarto a principal causa do choque cardiogênico, quando a gente aborda o choque cardiogênico, a gente vai abordar ele com o quê? Com o tratamento de infarto. Qual é o tratamento padrão ouro para o infarto agudo do miocárdio? É ele, bebê. Sem sombra de dúvida, é a angioplastia primária. Então, como é que você trata um choque cardiogênico num paciente infartado? Angioplastia primária. Angioplastia primária. É o melhor tratamento para os casos de infarto agudo do miocárdio que reverberou em um KINIP4 e você vai precisar abordar porque é um choque cardiogênico, tá certo? Esse choque, quando tratado, né, quando ele é de origem de infarto e quando ele é tratado com angioplastia primária, a gente consegue reduzir aquela mortalidade sinistra de 70%, 80% para 40%, 50%, máximo 60% ali. Pati Nogueira chegou. Beijo, nega véia, beijo. Então, assim, o que é que a gente pode fazer por esse paciente que infartou e já foi para aquele PI4 diretamente o choque cardiogênico? Angioplastia primária. Professor, eu posso pensar em fazer um trombolítico nesse paciente? Cara, pode, mas não tem possibilidade de fazer angioplastia? Não tem, porque se tiver a possibilidade de fazer angioplastia, vale a pena fazer angioplastia de imediato nesse paciente, tá certo? Porque diminui significativamente a taxa de mortalidade de 80 para 40. Então, assim, é metade da mortalidade que cai. É muito importante a abordagem com angioplastia primária nesse paciente. Mas pode ser que esse paciente não melhore. Não, professor, mas eu preciso abordar esse paciente antes um pouquinho. Então, assim, o que é que eu vou fazer para esse paciente? Choque cardiogênico? Reposição volêmica. Você precisa dar a bomba o que bater. Tá certo? Você precisa dar a bomba o que bater. Então, você vai fazer uma reanimação volêmica nesse paciente, obviamente, entendendo como esse paciente vai se adequar a cada reposição que você vai fazer. Você precisa fazer o controle da dor desse paciente. O paciente está sentindo dor,
Tá, é infarto, bebê. Esqueceu, ó, lá em cima a quantidade. Então, assim, se é um infarto, você precisa pensar na dor desse paciente, precisa pensar nas possibilidades. Então, há a possibilidade de morfina, há a possibilidade, há a possibilidade. É extremamente recomendado? Não, nem tanto. Mas vamos lá, vamos dosar. 1 a 2 miligramas, baixa dose, ainda tá certo? Então, assim, suporte ventilatório, outra coisa muito importante. Assim, a dor você pode também tratar com meperidina, você pode, sei lá, um opioide maior, um fentanil, pode pensar. Então, assim, tudo é dose. Tudo que você imaginar é a dose que você vai utilizar, tá certo? O suporte ventilatório também para esse paciente, como conduta geral, é muito importante, suporte ventilatório. Então, assim, pode ser que você consiga resolver o problema dele com dispositivos não invasivos, né, com VNI, tal, mas pode ser que esse paciente precise de uma ventilação invasiva, tá certo? Porque uma ventilação invasiva pode diminuir o consumo de oxigênio para esse paciente, né, pela musculatura torácica, e a ventilação mecânica, ela pode aumentar a taxa de sucesso da terapia com balão aórtico, por exemplo. Então, assim, há a possibilidade de uma intubação precoce desse paciente com choque cardiogênico, porque vai diminuir o consumo de oxigênio, porque o paciente vai ficar mais redondo, digamos assim, ele vai ficar mais na mão, mais entregue, tá certo? Muito bom. Que foi, gente? IAM direito, IAM não pode? Não entendi. Deixa eu ver aqui o que foi. Depois eu vejo as conversas de vocês aqui, que eu não estou entendendo nada. Lembrar do IAM direito, não pode dar volume. Pode, é no infarto de ventrículo direito que pode. É no infarto de ventrículo direito. Olha, o tratamento na emergência de infarto de VD é volume. É volume. A vida inteira, forever, tá certo? Eu sou engraçado mesmo, sou meio doido. Mas, viu, colega? Eu acho que você deve ter confundido aí. O infarto de ventrículo direito é volume mesmo que tem que ter dado. Eu não falei isso não, né, gente? Eu não falei não. Ele que falou aí. Pode, sim, e deve. Um infarto de ventrículo direito, a gente trata a grande maioria dos infartos de VD para dar tempo, chegar na unidade de referência, volume nele, viu? Volume nele. Muito bom. Então, assim, outra coisa de medidas gerais que a gente pode fazer no choque cardiogênico é aquela correção dos distúrbios metabólicos que a gente já falou, tá certo? Outra coisa, óbvio, né, que se a gente vai tratar a causa, é tratar as arritmias, tá certo? Isso. Show, isso aí. Ian, parabéns, Ian, show de bola, é isso mesmo. O nitrato a gente não faz em infarto de ventrículo direito, perfeito, muito bom. Isso tem no curso. A galera que fez o curso de doutorásica está aí afiada também, hein? Que o infarto de ventrículo direito ele não pode, né, ser associado ao uso do nitrato, porque você aumenta a pré-carga, diminui a pré-carga e aí afeta mais ainda esse ventrículo que está sofrendo por falta de sangue, tá certo? Então, nada que possa diminuir a pré-carga você pode utilizar no infarto de ventrículo direito. Então, volume aumenta a pré-carga. Se você faz volume, aumenta. Então, é isso que você quer, é dar mais pré-carga para esse paciente. Ventrículo direito, hein? Infarto de ventrículo. Muito bom. Então, se você tem um choque cardiogênico por origem de arritmias, você vai tratar as arritmias, sejam elas TAC arritmias ou bradiarritmias. Por quê? Porque as TAC ou bradiarritmias, elas tendem a reduzir o débito cardíaco e elas precisam ser resolvidas. Então, assim, por exemplo, um ataque cardíaco ventricular, você pode resolver com a amiodarona, pode, na emergência, pau na máquina, tá certo? Então, é prestar muita atenção que nem todo choque cardiogênico é de origem de um infarto agudo do miocárdio, apesar da maioria ser, então a gente vai abordar também, tá bom? Muito bom. Uma droga muito associada ao choque cardiogênico é a dobutamina, né? Que a gente brinca que é a droga do coração. A droga do coração, a dobutamina. A dobutamina é um inotrópico, tá certo? Que tem várias vantagens e desvantagens também para o uso no choque cardiogênico, tá certo? Então, assim, vantagens do uso da dobutamina. Vantagens. Ela tem um início de ação rápida, tá certo? Como ela é inotrópica, ela vai aumentar um pouquinho a pressão do paciente, vai melhorar o débito cardíaco do paciente, tá certo? Ela é de fácil ajuste, ou seja, você consegue regular bem o paciente. Ela é muito conhecida, ou seja, a grande maioria das pessoas já ouviu falar, sabe como é, tal, sabe dosar essa droga, sabe prescrever essa droga, o que é muito importante. Outra coisa também, o uso já está aí, né, mais que confirmado que melhora o débito cardíaco, então o uso já está consagrado há muito tempo,
tá certo? Algumas desvantagens da Dobuta é que ela aumenta o consumo de oxigênio, óbvio, né? Se ela aumenta o débito, aumenta a pressão, ela vai aumentar o consumo de oxigênio. Ela faz também um down regulation. Por que ela faz down regulation, professor? O que é down regulation? Pronto. Quanto mais você usa a droga, mais o corpo se acostuma com a droga e você precisa aumentar um pouco a dose da droga. Isso é down regulation, ou seja, o corpo vai deixando quieto e deixando a droga agir. E aí você vai precisar de doses maiores daquela droga para fazer um uso daquela mesma droga para ter aquele mesmo efeito que você tinha antes. Exemplo grotesco aqui para vocês entenderem. Você está usando 4 ml de Dobuta. Vai. 4 ml de Dobuta. Está lá usando 4 ml de Dobuta a hora. Aí, daqui a 1 hora, você volta para avaliar o paciente que tinha uma qualidade de débito cardíaco, que tinha uma pressão com 4 ml de Dobuta, ele não tem mais. E aí você precisa colocar 6 ml de Dobuta para ele ter aquela mesma qualidade de débito, para ele ter aquela mesma pressão. Então, você tem que aumentar. O corpo faz down regulation, beleza? Ele vai deixando de fazer porque a droga está fazendo por ele, sacou? Então, isso é down regulation. Muito bom. Por ter down regulation, ela tem uma dificuldade de desmame importante. Então, quanto mais precocemente você tentar desmamar esse paciente da Dobuta, melhor você vai fazer por esse paciente que tem um choque cardiogênico. Outra coisa também, se o paciente usa beta-block, errou. Você perde a possibilidade de usar ela. Se o paciente usa beta-block, lascou sua vida, porque ela vai ter muito baixa eficácia, se o paciente usa beta-block. Tá certo? Outra coisa também, né, que tem alguns estudos que apontam uma piora no prognóstico do paciente que tenha a utilização exacerbada de Dobuta na emergência, então piora o prognóstico do paciente depois de unidade de terapia intensiva e tal. Então, assim, são estudos que alguns dizem que sim, outros dizem que não. Deixa eu ver o que foi que o Padre falou aqui. Nitrato no choque cardiogênico você também não vai usar. Nitrato porque normalmente o paciente está hipotenso. Exatamente. É uma característica do choque cardiogênico a hipotensão. É uma coisa assim, sabe? Uma pedra que tem ali, que o cara... Raramente. Você só vai encontrar um paciente com choque cardiogênico, com a pressão arterial normal, se ele estiver no iniciozinho da fase compensatória. E olhe lá. E olhe lá. Tá certo? Então, assim, se o paciente se encaixa no estágio compensatório do choque cardiogênico, né? Aí tudo bem, ele pode ter ali uma pressão arterial. Mas aí a gente lembra do que eu disse para vocês, que não necessariamente vocês avaliarão a pressão arterial num paciente que está em estágio compensatório. Vocês vão avaliar o sinal de perfusão. Se ele tem má perfusão tecidual, nítida má perfusão tecidual, ele está em estágio compensatório. Pode ser que a pressão dele esteja razoavelmente boa, aquele número absoluto ali, mas provavelmente essa pressão vai deteriorar. Então, a pressão arterial no estágio compensatório, ela deixa de ser tão fundamental a avaliação. De modo geral, o paciente em choque cardiogênico terá hipotensão, tá certo? Beleza, show de bola. Bom, se a gente já falou do tratamento, né, basicamente do tratamento, a gente vai pensar, vai lembrar e vai montar aí um fluxo na cabeça da gente. Choque cardiogênico. O que é que a gente faz? A gente avalia se foi uma redução de débito por outro problema ou se foi um infarto agudo ou síndrome coronariana. Se for uma síndrome coronariana, como é que a gente trata? Angioplastia primária. Pô, caceteiro. Acabou a história? Acabou a história. Ah, não, foi uma redução de débito por uma arritmia, por um problema complexo lá, uma miocardite e tal. Beleza. Uso de droga qual? Dobuta. A nossa linda e maravilhosa Dobuta a gente pode utilizar. Pronto. Esse paciente ele teve uma pressão arterial muito baixa, então ele está com a pressão arterial muito baixa, é a hora de você fazer droga vasoativa nele. Qual droga vasoativa, professor? Noradrenalina. Ó, cheiro, beijo para noradrenalina, que é uma droga vasoativa muito boa para esses pacientes. Então, assim, excelente. Se esse paciente tem uma boa expectativa, se ele teve uma melhora significativa com o uso da Dobuta, aí você pensa, né? Foi em curto prazo, eu vou precisar acionar um dispositivo temporário para ajudar aquele ventrículo a comprimir. Então, assim, há a possibilidade, tá certo? De a gente encaixar, colocar um dispositivo de auxílio à contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, assim, há dispositivos que fazem isso, tá certo? Que você insere no paciente, isso já a nível, né, de cardiologia, lá dentro da unidade coronariana. A gente da emergência não tem nada a ver com isso.
mas é uma coisa que a gente pode avaliar. A gente fez dobuta, a gente fez nora para esse paciente pode responder bem e inserir um dispositivo temporário de apoio, de auxílio, ou não, né, se ele não for muito bem. Tem paciente que também tem um choque cardiogênico que já não tem jeito, ele vai precisar de um transplante cardíaco, e tem paciente que tem uma péssima expectativa que vai entrar em cuidados paliativos por conta de um choque cardiogênico, beleza? Se der tempo. A gente já viu que a letalidade do choque cardiogênico é muito alta. Então, tem paciente que tem uma péssima expectativa, um prognóstico ruim, que provavelmente ele entraria em paliação se ele não responder bem à utilização da terapia medicamentosa. Beleza? Lembrar sempre que esse paciente ele pode ser também abordado com outras drogas. Eu falei das drogas básicas aqui, né? Uma live é um bate-papo sobre um assunto, não é um aulão sobre o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é um assunto que daí rende umas 10 aulas, 10 assuntos. Então, assim, não adianta a gente querer falar de todos, mas, assim, existem drogas como a milrinona, que é muito utilizada, a levosimedan, né, que a gente pode também utilizar no choque cardiogênico, tá certo? E a possibilidade também de usar outras drogas, né? A vasopressina pode ser utilizada como um vasoconstritor para aumentar a pressão do paciente. Vai depender muito das circunstâncias e de cada paciente. Não é receita de bolo, tá bom? Muito bom. Povo, agradecer demais a vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Choque cardiogênico é um assunto muito interessante, principalmente quando envolve a dor torácica, quando envolve o infarto agudo do miocárdio, quando envolve o pior tipo de infarto que há, né? Que é o CLIP 4, que é o infarto que tem, assim, uma capacidade, uma letalidade altíssima, porque esse paciente vai ser submetido, né, a um choque cardiogênico, e ele vai ter um hipofluxo sanguíneo generalizado. Então, assim, é muito interessante, é muito importante que a gente discuta isso. Eu não falei a palavra Covid hoje, vocês perceberam, né? 50 minutos de live sem falar a palavra Covid. Excelente, muito bom. O que a gente precisa é isso, pensar em outras coisas, respirar, analisar friamente as coisas, tal, porque só a Covid no juízo opila a mente da gente, viu? Opila o nosso juízo e não é para isso que a gente está aqui, não, tá bom? Agradecer demais, tá certo? Pelo prazer de estar aqui, mais uma vez, compartilhando na live do Play com vocês. Dizer que foi um prazer enorme. Convidar vocês para conhecer um pouco mais o mundo da dor torácica no nosso curso, tá certo? A gente está com um curso top rodando, que ainda tem vaga, é o curso de dor torácica, valor 77 contos, você pode dividir em 8 vezes, você vai ter um ano para fazer esse curso. A partir da sua compra, você vai ter um mês inteiro para tirar dúvida comigo, tá certo? Um mês inteiro. Tem lá 10 questões de concurso comentadas, criticamente comentadas todas elas, tá certo? Você tem também uma aula inteira sobre emergências de Covid, tá certo? Que você pode também abordar, tá certo? E convidar vocês, estarei lá à espera de vocês maravilhosamente, tá bom? Vou virar a câmera aqui para a gente fazer a nossa selfie, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma coisa aí, deixa eu dar uma parada aqui, mas eu acho que tá tranquilo. Obrigado. Tava sem rodar aqui o negócio, eu vi aqui vocês agradecendo. Muito obrigado, tá certo? Vou virar a câmera aqui para a gente fazer a nossa selfie, para vocês me marcarem, me marquem, coloquem e me marquem, porque senão eu não consigo ver vocês e repostar. Eu quero repostar todo mundo, mas vocês não me marcam, cara. Vocês têm que me marcar, senão eu não consigo ver, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana. Amanhã tem play, se acontecer alguma coisa, né? Dentro da relevância, dentro da realidade, amanhã tem play com a melhor médica do SAMU de Salvador, né? A gente está aqui nos prestigiando. Eu não gosto de dar plantão com ela, mas amanhã, infelizmente, vou estar de plantão com ela, tá certo? Se por um acaso a gente tiver alguma coisa interessante e tal, a gente entra em contato com vocês e avisa, tá bom? Beijão, espero todos vocês lá no nosso curso de doutorado, hein? Quem não fez ainda, não perca a oportunidade. Vou virar. Estão tirando foto aí? Estão tirando a foto, não? Tira o retrato aí e me marca, viu? Tira o retrato e me marca. Tirou?
Muito bom, excelente. Meu povo, beijão para vocês. Até mais. Não se esqueçam que conhecimento não tem dono, hein? Compartilhem o conhecimento. Marca o povo nas postagens para o povo ler. Porque se você for detentor do conhecimento sozinho, quando você precisar do conhecimento, a outra pessoa não vai poder te ajudar. Porque você sabe, mas você não tem como abordar. Você é a vítima naquele momento. Entendeu? Então, assim, quando você compartilha o conhecimento, você está contribuindo para você ser atendido por uma pessoa que sabe também. Por quê? Porque você compartilhou. Se você guarda o conhecimento só para você, o que é que acontece? A pessoa não sabe abordar, você está ali vítima, e aí complicou, né? Pois é, então o conhecimento não tem dono, compartilhe, marque o povo, tá bom? Beijão, abraço, boa noite para vocês, bom restinho de semana, até mais, tchau, tchau.